dia, meu nome é Sérgio Salgado, sou de Santos e não tenho, sempre afirmo, não tenho qualquer inimigo. Minha briga é institucional. Eu quando bato, eu bato em conselheiro, bato em entidade, sem qualquer problema particular com nenhum deles. Se alguns deles têm algum problema comigo, é problema deles, não meu. Eu defendo a Petros porque ela vai sustentar minha pensionista, e é isso que eu tenho em mente. Então, você é conselheiro fiscal, já foi? Eu fui suplente do Conselho Fiscal na gestão 2007 e 2011 do Fernando Siqueira. E saí exatamente quando começou 2011, quando explodiu os problemas. Vou tentar relatar, eu acho que o tempo, pelo que eu vi aqui, vai ser muito curto, mas eu estou à disposição de todos, e eu vou tentar aos trancos e barrancos, e peço que deixe as perguntas para o final, aí podem perguntar à vontade. Bom, o nosso plano, todo mundo conhece, é um plano maduro. Sérgio, permita que eu faça um adendo. O companheiro Edson não vai estar presente, mas ele disponibilizou parte do tempo dele, que cada apresentador são 35 minutos, né? Tá. São 25 mais 10, tá certo? Aí, como tem o tempo do Edson, você vai ter aí um tempo a mais aí para poder aí. Agradeço. Ok? Agradeço. Então, como eu estava dizendo, nosso plano é um plano maduro. Eu acho que é do conhecimento de todo mundo. Plano maduro significa uma situação muito clara. Entra menos dinheiro do que sai. Ou seja, nós temos menos participantes contribuindo. Desculpe eu usar, eu estou viciado no participante. Existem mais participantes recebendo do que participantes pagando. Isso já acontece já da gestão Fleury, lá do final dos anos 90, meio dos anos 90, quando começou a inversão de aposentadorias em cima de aposentadorias. E em função disso é que eu me bato pelo que está acontecendo dentro da Petros, que é um reflexo do que acontece também nos demais fundos de pensão. O nosso plano já foi fechado em 2002. Em 2015, em 2002, na gestão do Fleury, irregularmente. E saí depois em 2006, 2007, né? 2006. Eles reafirmaram aí foi pior ainda, porque eles retroagiram a situação. Em novembro, nós não temos ainda os dados de dezembro, nós estávamos com 21 mil ativos contribuindo para 56 mil pagando. Esse Luiz Caseta, um advogado foi diretor da FUNCEF, eu conheci em Brasília, eu e Raul, quando fizemos a apresentação no CDC, sobre as nossas questões. Ele tem uma questão muito clara sobre o nosso problema. Vira o microfone para você. Tá, que é o princípio da prudência impede o gestor de expor o patrimônio do plano a riscos maiores do que os estritamente necessários para atingir a meta atuarial. Isso é claro, é claro. Infelizmente, o que acontece? Os nossos gestores, a partir de 2003, e vocês vão notar num quadro que eu vou, posterior a isso aí que eu vou mostrar, cometeram barbaridades nessa área. Há uma crítica dizendo que a gente diz que eles são incompetentes. Incompetente, para mim, você pode colocar várias coisas dentro do incompetente. Eu não posso falar mais do que isso, porque o Jairo, só porque chamou o Henrique de mentiroso, foi assinalado criminalmente. Então a gente não pode, tem que dizer que eles são só incompetentes, tá? Eles são incompetentes. Esse dadozinho aí, vocês podem ver, 2004, 2005. Só estou falando aqui nesse quadrinho de renda variável. Renda variável. Assim. Renda variável, tá? Percentual, tá? Nós tínhamos nesse período aqui, pequeno período que englobou 2 anos do Fleury, mais 2 anos do Wagner, nós tínhamos 23% em total de renda variável, com as ações em participação, que é uma rubrica especial, tá? Junto com estruturados, eu explico mais adiante, de 8,3%. E a de giro, que é o valor de investimentos que nós temos
para o dia a dia. Tá? Na verdade, é esse que você executa tendo lucro ou prejuízo. É aqui que você mantém, na verdade, a condição de executar e trazer benefício para o plano, lucro para o plano. Inverteu totalmente a partir do Wagner, e a partir de 2010, principalmente 2014, período que a gente relacionou, vocês podem ver que praticamente triplicou o investimento em participações, giro, capital do dia a dia diminuiu e os estruturados dobrou. Nossa renda variável pulou para 44,3. Bom, retornei com o quadrinho. O que tem em participações e estruturados? É aí que na verdade, a grande jogada de todas as fundações, e principalmente, e aí que está o nosso mal, é o governo federal intensificando a influência dentro dos planos. E foi aí que eles fizeram as grandes mutretagens. Tá? Participações envolve investimento pesado em determinadas ações, em que você investe um percentual tal que permita que você indique conselheiro para o fiscal ou para o conselho de administração de uma empresa, o que rende, na verdade, valores altos para a companheirada. Num determinado momento, vários dos nossos sindicalistas, e ainda hoje ainda tem alguns deles, estão lá, não tem competência alguma, mas certamente estão lá ganhando dinheirinho. Então, exemplo, o Newton Carneiro, Newton Gavião, nosso sindicalista lá do Litoral Paulista, ele chegou a ser presidente do Conselho de Administração da Sede do Brasil, sem qualquer competência. O Wilson Santa Rosa, presidente do Conselho da Lupatec, sem qualquer competência. Não só você usa você tem a ingerência do governo, é um balcão para negociar cargos com a base política do governo, sustentação do governo, e colaborou com o déficit que nós estamos apresentando agora. Colaborou, eu vou tentar mostrar como isso aí aconteceu. Para vocês terem um exemplo na questão participações da renda variável, essa operação, somente ela, durante o final ocorreu todo 2010, foi executada no dia 30 de 2 de 2010. Transferiu renda no valor de 6% da renda fixa para a renda variável. Esse aí é um quadro mais rebuscado daquele anterior. Só que aí eu mostro a partir do quadro atual, se não me engano, no quadro 5. Tá? Vocês veem lá 2002, 2003... Renda fixa, olha lá quanto nós tínhamos aplicado, 75%. Dezembro de 2003, gestão Wagner já, 71%. Hoje que eu digo 49%, mas ela chegou a bater picos de 43%, picos médios de 43%, acho que 42%. Tá? Renda fixa, com um plano maduro, que tem que atuar de forma a prever, como é que se diz? Entrada de valor atuarial, cobrir a meta atuarial, a maioria dos investimentos que foram aplicados, isso não cobre de jeito nenhum. Na renda variável, vocês vejam lá, em 2002, estávamos lá no Flori, não estou defendendo o Flori, hein? Pelo amor de Deus. Não estou defendendo o Flori, estou colocando um exemplo de uma gestão do PSDB para uma gestão de um trabalhador. E olha o que ocorreu com a gestão do trabalhador. Foi pior do que a gestão do capitalista. Nós estávamos lá em participações com 6%, chegamos aqui agora com 29%. Carteira de giro era 6,88%, 1,39%. Investimentos estruturados dobrou 3,19 para 6,2. Tá? Então, há uma outra situação muito clara nisso daí. Aqui, neste ano de 2015,
já, fruto da intensa crítica, creio nós, da situação que já se encaminhava, eles começaram a mudar, tanto que saiu do 44, saltou para o 49, houve alguma, em relação ao início de, por exemplo, se a gente jogar para dezembro de 2014, os valores ali ainda estão mais altos com a carteira de giro mais baixa. Tá? O que significa tudo isso? Significa o seguinte: como é que você... Primeira coisa, falar em investimento, para ficar uma situação clara. A gente fala, o investimento, na verdade, ele é valorado pelo valor de mercado. No caso da Petros, último dia útil de cada mês. Tá? Logicamente, não é um valor real, é o valor real do mercado. Mas é um valor real se você vender. E aí que eu acho que está o grande problema, um dos grandes problemas da Petros. Quando se fala em rentabilidade, eu usar 214, 200 qualquer coisa por cento, se fala o seguinte, que subiu esse valor, mas nós não vendemos nada para termos, porque é a mesma coisa que você falar assim, eu tenho uma dúzia de banana, tá? No mercado ela está sendo vendida, essa dúzia, a R$2. Só que a minha banana é mais gostosa. Eu quero vender a 5. Eu posso vender. Eu posso colocar à venda. A questão é comprador. E infelizmente é o que acontece. Principalmente nas questões que estão em participações e estruturadas. Em participações nós temos ações, que eu vou mostrar agora, que são ações que não são negociadas no mercado. Elas são negociadas... elas são, como é que se diz, não fazem parte do mercado do dia a dia, portanto, o valor dela é um valor, em geral, eles usam um tal de chamado fluxo de caixa descontado, que significa o seguinte: eu tenho um produto, esse produto daqui a 10 anos, ele vai me dar o lucro tal, porque eu estou fazendo determinada coisa, e quando chega lá, o valor de hoje vai estar tanto. Então eu pego esse valor daqui 10 anos lá na frente e coloco aqui. É o que eles fizeram agora no FIP Florestal. Tá? Eles trouxeram o valor de 300, eles valoraram ali para 1.300, que é a demonstração que vocês fizeram lá. Essa é uma colocação. Em função, eu estava falando, vou me focar principalmente na questão da participação estruturada. A questão Itaúsa. A questão Itaúsa eu sempre coloco em primeiro lugar por um detalhe muito simples. Ela foi o primeiro item a detonar, na minha opinião, a questão que envolvia a forma de trabalhar da gestão Petros. Eu estou falando uma coisa aqui, o Silvio pode me desmentir. Nós tínhamos uma certa interpretação, quando eu estava lá na suplência, de que a maioria dos nossos grandes problemas dentro da Petros estavam focados em questão de mudanças estruturais, de regulamentos, de estatutos, de tentativa de enfiar pela goela a questão da repactuação. E nós nunca imaginamos a audácia desses gestores em, vamos dizer, fazer o que fizeram. Tanta incompetência. Eu lembro de um caso, que ele lembra também, nós ficamos surpresos quando o Banco Morada estourou, em 2011, início de 2011. Por que estourou? Nós chamamos o gerente de investimentos para ele apresentar um problema. Por quê? O Banco Morada, ele trabalhava com empréstimos consignados. Empréstimos consignados do funcionalismo público do Rio de Janeiro. É inacreditável que o sujeito, é a mesma coisa da Petros, a Petros que você está recebendo vem descontado. O cara não deixa de pagar. É retorno. Acabou, é retorno automático, é garantido. E estourou. A explicação que nos deram, somada a anteriores, foi mais ou menos dessa forma. Não, nós temos diversos tipos de investimento
pequenos, para nós, quando fala pequenos, em relação ao volume total do investimento da Petros. Tá? Então, 10 milhões para nós é muita grana, 100 milhões é muita grana, para a Petros é troco. Mas é um troco que faz a diferença. A alegação que eles deram numa determinada dessas apresentações é que, bom, de cada 100 propostas que a gente recebe, e eles têm eu acho que ainda mantém isso daí, de receber essa informação, de eu tenho investimento tal, eu inventei aqui uma madeirinha que faz não sei o que, tal, ele apresenta para a Petros analisa, através de órgãos, um deles o Comin, dependendo do valor, e por aí. Nós recebemos 100. De cada 100, provavelmente uns 90 não dão em nada. Mas os 10, que certamente dão lucro, cobrem a diferença. Era isso mesmo. Era essa informação. E nós aceitamos. E agora, vendo o que aconteceu com o relatório que foi escondido agora, da Ernst Young, apontando o que de fato ocorreu com os 70 investimentos que estão gerando 868 milhões, se eu não me engano, agora em dezembro, né? Já em dezembro. 868 milhões de perda, de provisão para devedores duvidosos. Ficou claro na minha cabeça que era aí, porque você vai ver Galileu, você vai ver Cruzeiro do Sul, Imave, Morada, tudo ali dentro. Era uma forma primária, pelo menos no início, de você trabalhar valores pequenos e esses valores simplesmente desaparecer. Contei aqui para o Aníbal. Tem uma operação, que eu não sei se foi analisada, eu fiz a denúncia de Lupatec. A Lupatec já ferrada, não tinha mais condições, ela estava tentando arrumar um empréstimo, ela colocou claramente isso daí. Empréstimo. Em propaganda que ela fez para os acionistas delas, nós tínhamos nessa ocasião 4 conselheiros da Petros, 4 titulares, 3 no CD, no CA e 1 no CD. Um deles era o presidente Santa Rosa. Tá? Eles colocaram que estavam pedindo um empréstimo de 60 milhões de reais para a Petros. A Petros não pode emprestar. A Petros não pode emprestar dinheiro a não ser para o participante, o investidor, somente para ele. Só que, como é que isso é feito? E aí, infelizmente, é o sistema que permite. O sistema permite o seguinte: não pode emprestar, mas faz o seguinte. Olha, eu estou fabricando aqui meia dúzia dessas mesas. Eu estou precisando de uma grana aí. Como é que a gente pode levantar? Faz o seguinte: você lança título representativo dessas meia dúzia de mesas, vamos dizer 100 milhões, você lança os títulos, eu compro os títulos. É exatamente dessa forma. FDIC, CDC, CDI, créditos bancários, é uma grande folia que eles fazem em relação a essa forma de operar. Voltando em relação a Itaúsa, o que aconteceu? Itaúsa investiu dessa forma, o ágio absurdamente injustificável. Esse ágio, ele está trazendo um prejuízo que não tem qualquer recuperação a fundo perdido, de hoje em torno de 585 milhões de reais. É dinheiro que, se a ação da Itaúsa explodir porque o banco encontrou ouro dentro da sede dele, explodir para 100 reais por ação, ainda assim não paga, porque você perdeu o valor naquele momento de 30 de 2 de 2010, porque podia ter comprado um valor aqui embaixo. É a mesma coisa que aconteceu com os nossos títulos NTNBs, que a gente sempre reclamou que era o custo de oportunidade. Ou seja, você tem que receber naquele momento para fazer o que quer. É o que acontece, por exemplo, com a questão da OR. A questão da OR não tem dinheiro. Não tem mais, nem título tem. Nós temos poços de petróleo. Nós não fazemos nada com ele. Está lá. Então isso daí está cobrindo uma determinada parte do nosso problema. Outro detalhe, o nosso amigo Zé Sérgio Gabrielli ganhava mais de 100 mil reais
logo que assumiu em abril de 2011 até abril de 2015, tá? Camargo Correia doou naquele 8 milhões e meio. Registrado. Exatamente. Não, é registrado. Não é assim, é aquela história. A maioria desses investimentos que se fez nas eleições, tá lá tudo registrado. A questão é como eles tornaram o dinheiro real. O dinheiro era irreal, era de mutreta. Só que eles tornaram dinheiro real, só isso. Eu estou dizendo que esse foi o que foi registrado, fora o que... Não, exatamente, não, é aquilo que... Isso, não, eu não vou... Isso eu não tenho nem como falar. Sérgio, esse negócio não pode ser desfeito, não? De qual? Judicialmente? Não, não tem mais. Não tem. Sequestrar algum bem da Camargo Correia para pagar isso? Não, a Camargo Correia, ela previ que já pegou essa operação. Tá, e assim, ela pegou e registrou com um prejuízo dado a perto de 151 milhões. Mas é nada, isso é nada. Porque na verdade a Itaúsa, vou antecipar o que eu vou falar na frente, ela tinha no início das questões somente 10,31% e vendeu 11,43%. Da onde que ela adquiriu essa diferença de coisa, que deu um lucro só nessa brincadeira de 88 milhões. Da onde que ela pegou isso daí? Só dessa forma. A Invepar é Guarulhos. Nós pagamos 373,5 de ágio. É esse ágio que está hoje enterrando o investimento, porque ele provoca o pagamento da outorga, da devolução do governo, que o governo tem direito, mais ou menos de 1 bilhão semestralmente. Agora, este que tinha que ser pago, se eu não me engano, em junho, não foi pago, adiaram para julho. Não, me parece que o nosso governinho Temer agora está tentando jogar isso daí para o final do ano, mas cobrando os juros em cima, porque ela não tem como pagar nela. Ela teria que pagar agora, se eu não me engano, em julho ou em agosto, e não vai ter como pagar. E isso está acontecendo com os demais aeroportos, que não são da Petros, dos outros que compraram esses aeroportos, está o mesmo problema. Mas no nosso a situação é mais grave. Há um outro problema que eu já chamo a atenção aqui. Fechamento agora de 2015, estou baseado na informação dada pelos conselheiros de julho, 5/7. Registraram 2 bilhões e 400 no balanço do valor da Invepar. Isso é mentiroso. Isso é mentiroso. Por que é mentiroso? Petros tem 25%, Funsef 25%, Previ 25, tostão, OAS 24,9 qualquer coisa tostão. A diferença foi a Previ que pegou da OAS, então a OAS tem um pouquinho menos. A OAS está enterrada no Lava Jato. Não tem como escapar, está vendendo ativo com as demais construtoras. Essa parte dela ela está tentando oferecer ao mercado. O mercado não comprou. Baixou o preço para 1 bilhão 350. E até agora não houve negócio. Está na mão de credores. Significa o seguinte, aquilo que eu falei da banana. Eu posso ter a melhor banana do mundo, mas o mercado só vai comprar ao preço que ele quer. A não ser que realmente seja eu não vejo por dentro seja de ouro. E o cara sabe disso, não é. Então, nesse caso daí, está registrado, ou seja, eles estão embutindo ou diminuindo o déficit, que na verdade não deveria ser 22, se trouxer para todo o plano. Estou falando em PPSP, 22,6, né? Seria 23 já, vai subir 1 bilhão. Na verdade, está super avaliado esse investimento. Sete Brasil, não dá nem para falar mais. Tá? Ela está enterrada. A Petros, eu vi agora de madrugada, já saiu o balanço da Petros. Saiu hoje, eu vi agora de manhã. Está afirmando que o prejuízo da Sete Brasil foi 1 bilhão e 300. Eles esquecem do investimento
que foi feito em janeiro de 2015 de mais 300 milhões. Portanto, o prejuízo que nós tivemos neste ano, e praticamente é total, ela não, a probabilidade dela escapar é muito rara. Vai dar 1 bilhão e 700. Ontem ela lançou que Ivepar é 406 milhões de reais. Não, exatamente. O prejuízo da Ivepar, não, é o que eu falei. Você está falando de Ivepar foi o que eu falei, exatamente isso aí. Ela está falando um valor irreal. Tá? A Norte Energia. Esse daqui foi recusado pelos nossos. Sete Brasil, eu não sei dizer se houve aprovação no Conselho Deliberativo. Não houve também? Não, ela está em recuperação judicial. Ainda tem um valor residual. Exatamente. Ela está em recuperação judicial, mas certamente vai ser baixado porque não tem como recuperar. Tá? A Norte Energia, também o valor que estão colocando lá está errado. Na verdade, o valor é esse daqui, 583 milhões, a diferença. Tá? Qual é o problema dela? Desses três aqui? Nós não tivemos qualquer rendimento. Não pagou. Itaúsa ainda paga dividendos. Metade da meta atuarial, mas paga. Já esses três aqui são participações, investimento de participação. Nenhum deles até agora pagou nada e não tem previsão alguma de pagar. Lupatec, eu vou colocar todos de uma vez só. Tá. A Lupatec, só disso daí nós perdemos 550 milhões. Ela agora está tendo um pequeno alvoroço na Bolsa, mas é um alvoroço de investidor. Não é nem de investidor, é aqueles caras que, como é que a gente fala aqui? Especulador. Porque ela não tem ela está em recuperação judicial, não tem contrato praticamente, está vendendo ativos, tá? E em uma situação difícil. Então o preço da ação dela sobe e desce. A última vez que eu vi, o valor dela na nossa, que eu acho que é o de novembro, estava em torno de 150 mil, por aí o valor. Tá? Nós tínhamos 24,5% de participação. Função de agrupamentos que ela foi obrigada a fazer, porque a ação caiu abaixo de R$1. E quando ela vai abaixo de R$1, ela é obrigada a sair do pregão. Então eles agrupam as ações, sobe o valor dela, tá? E ela fica acima de 1 e continua sendo vendida. Ela foi agrupada em 500 para 1, para você ver, o valor dela chegou a R$0,01, um centavo. Brasil Farma ligado ao André Esteves. A 6 e a 7 DASA é investimento ligado à questão de saúde. A Petros não tem qualquer conhecimento técnico ou expertise, que é a palavra do momento, para esse tipo de investimento. E para colocar, para pior, até pode comprar, desde que você possa executar o lucro em cima dela. Você não pode comprar isso daí para você colocar lá o conselheiro, achando que o conselheiro vai opinar alguma coisa sobre o assunto. É a mesma coisa do Gabriele. O Gabriele pouco conhecia de petróleo. Resultado do que aconteceu com a nossa Petrobras. Ele conhecia de outras coisas, de petróleo não. Ele foi ser conselheiro da Itaúsa, que é um banco, praticamente 90 e pouco. Itaúsa, a concentração dela é no Banco Itaú. 90, quer dizer, que opinião bancária ele vai dar sobre questões de conhecimento de banco ele vai dar para Itaúsa? Nenhum. Foi lá para ganhar dinheiro, para tomar o chazinho das 5 com as famílias que controlam o banco.